Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora pontualmente 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte dessa egrégora, você faz parte dessa energia. Sempre, todas as semanas, trazendo um tema, trazendo conhecimento, um bate-papo, uma conversa e trazendo conteúdo para que vocês possam ser tudo o que vocês nasceram para ser e não o que os outros querem que você seja, que vocês possam brilhar, que vocês possam crescer e realmente desfrutar de maravilhosos momentos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte dessa energia, você faz parte dessa egrégora. Para você que está chegando, coloque seu boa noite nos comentários, mande aviãozinhos para que esse conteúdo possa ser compartilhado e chegar cada vez mais corações, mais pessoas. Hoje o tema é muito interessante, barras de Axis, a expansão que as barras de Axis podem trazer dentro para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje, novamente, eu converso com a Sabrina Perottoni. A Sabrina, sempre que ela vem para as lives, é uma verdadeira aula que ela traz de sabedoria, de conteúdo. Então, sempre é um prazer ter a Sabrina aqui, porque ela realmente nos traz, além do conhecimento dela, do consultório, ela nos traz doutrina, ela nos mostra que realmente nós precisamos continuar buscando conhecimento, buscando ser tudo que nós nascemos para ser. Então, a Sabrina é uma pessoa totalmente da minha confiança, em quem eu admiro muito, foi minha professora no curso de terapia holística, também já fiz algumas técnicas com a Sabrina, a apometria, fiz também recentemente regressão, e são ferramentas maravilhosas. Depois, no final, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar na minha página no Facebook, também lá no YouTube. Eu vou colocar embaixo o perfil da Sabrina para você seguir, para você também acompanhar o conteúdo dela, porque diariamente ela coloca conteúdos, mensagens que edificam. Siga pessoas que realmente são pessoas que edificantes, pessoas que tragam conteúdo. Quando nós seguimos pessoas legais, pessoas bacanas, nós nos tornamos melhores, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, que nós seguimos. Então, perceba nesse momento quem que você está seguindo nas redes sociais. Siga pessoas boas, tenha bons mentores, e a Sabrina é uma mentora que eu tenho certeza que você precisa ter, porque ela vai te ajudar a você também ser tudo que você nasceu para ser. Para você que está chegando agora, coloque seu boa noite nos comentários. Para mim saber quem está ao vivo aí com a gente, compartilhe essa live, marque alguém, marque um amigo aí nos comentários, para que ele também conheça um pouquinho sobre as barras de Axis. O que são as barras? O que ela pode ser tratada? Será que pode ser tratado para medos, para fobias? Será que é uma técnica de regressão? Será que é uma técnica que pode causar benefícios ou danos? Isso é aquilo que a Sabrina vai falar na live de hoje. Ela já está aqui, eu já vou autorizar para que ela entre ao vivo aqui comigo e a gente inicie esse bate-noite ali nos comentários. Marque um amigo, marque uma amiga, porque você faz parte, você está aqui porque você está buscando evoluir. Você está dando esse passo na direção do progresso, na direção de ser tudo que você nasceu para ser. Então, já coloque seu boa noite ali. Quero aproveitar e dar boa noite para o Natanael, que está nos acompanhando. Boa noite. E você que está chegando, coloque seu boa noite, porque nós vamos formando uma linda egrégora. Uma egrégora de luz, uma egrégora de muitas boas vibrações. Boa noite, Sabrina. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Muito obrigada por mais esse convite, por essa oportunidade de falar desse trabalho, né? Que é essas ferramentas que a gente usa na terapia holística, né? E o Pietro, assim, é uma pessoa que eu confio muito no trabalho dele, eu gosto muito do trabalho dele. Então, é algo, a gente entrou nessa sintonia, né? Para falar dessas coisas, para cada vez mais ajudar as pessoas, ajudar o mundo, né, Pietro? Então, muito obrigada pelo convite de participar e um ótimo boa noite para ti. A honra é toda minha, é um prazer ter você aqui, como eu sempre digo. Quando você vem para as lives é uma aula de sabedoria, é uma aula de conteúdo. Então, para você que está nos acompanhando, já pega aí o teu caderninho, pega um papel, pega uma caneta, porque sempre
a Sabrina traz muito conhecimento. Aproveitando, quero dar boa noite para a Neiva, que comentou ali, boa noite. Boa noite para a Maju também, que está nos acompanhando, para a Roberta. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Deise, boa noite. A Roberta. A Roberta é minha prima querida. Maju é minha filha amada. Deise, uma amiga querida. O pessoal está entrando, fico muito feliz, porque esse é um assunto que realmente, assim, Pietro, as barras, elas são uma ferramenta que elas trazem um resultado muito positivo na nossa vida, né? Mas não sei se tu quer dar uma introdução aí, porque tu também é um facilitador de barras, né, Pietro? Uhum. Também Também trabalho com barras, trabalho também com facelift, que também segue a mesma linha das barras. E para as pessoas que estão nos acompanhando, o que seriam as barras? O que elas são? Elas podem ser feitas apenas de forma presencial? O que seria a trabalhar dentro das ferramentas das barras? Porque nós já conversamos de apometria, já conversamos de regressão, e muitas pessoas enxergam os nossos posts, os nossos trabalhos, e a gente fala das barras de Axis. Mas o que seria essas barras tão comentadas? Ana Maria, bem-vinda, o pessoal do Vista do Lago ali. Então, assim, Pietro, o que são barras de Axis, tá? As barras de Axis, ela é uma técnica americana, tá? Ela foi canalizada, né, por Gary Douglas, né, que ele estava num momento da vida dele, assim, que ele estava no fundo do poço, né? Nada dava certo na vida dele, nada, nem financeiro, nem no relacionamento, na saúde. Ele estava literalmente no fundo do poço. Então, ele começou a fazer perguntas para o universo, né? Perguntas como: universo, o que você tem para mim hoje? Como isso pode melhorar? Né? Ele começou a fazer perguntas, tá? E ele canalizou essa técnica. Ele recebeu uma informação de 3 pontos na região da nossa cabeça que eu considero assim como se fosse pontos, assim, são os meridianos, que é como se a gente fizesse uma acupuntura sem agulhas, que a gente usasse os dedos, né? Mas o que são as barras de Axis? Então, as barras de Axis, elas são um conjunto de ferramentas, Pietro, que elas é como se as barras de Axis, elas nos ensinassem, quisessem mostrar quem nós somos. É para ajudar a voltar para o nosso eixo, porque nós somos deuses, nós somos uma divindade. E as barras de Axis, ela nos traz de volta para o nosso eixo, né? Então, são pontos que cada ponto ele tem um sentido e um significado na nossa vida, né? Então, assim, ó, eu conheci... Então, ela é uma técnica americana, né? Que ela está no Brasil há alguns anos, tá? E, assim, eu conheci as barras em 2017 e eu fiquei muito curiosa, porque na minha ideia, assim, barras de Axis, eu tinha ideia que fosse alguma coisa relacionada à academia, né? Alguma coisa assim. E daí eu nem procurei saber muito o que era. Eu vi que era alguma coisa energética, né? Que os terapeutas estavam trabalhando no consultório, e eu marquei consulta com uma terapeuta para experienciar essa técnica, né? Porque eu queria conhecer. Então, a minha experiência com barra de Axis foi muito fantástica, sabe? Eu desbloqueei muitas coisas na minha vida, naquela única sessão que eu fiz. E eu gostei muito, né? E eu procurei, achei uma facilitadora que ela atendia em Canela, e eu fiz o curso, né? E eu passei a usar as barras de Axis em consultório, tá? Essa é uma técnica que hoje ela é reconhecida, tá, pela neurociência. Por quê? Porque ela traz resultados positivos, ela funciona, ela ajuda, né? Porque assim, ó, como é que funciona assim uma sessão de barras, tá? O consultante chega no consultório, ele deita na maca ou numa poltrona, né? Eu utilizo de maca. Ele não cruza as pernas, ele não cruza os braços, ele fecha os olhos. As barras de Axis, elas não têm necessidade nem de ter música, porque, na verdade,
as barras, tu não precisa estar concentrado, relaxado. Na verdade, relaxado sim, mas tu não tem que estar ali concentrado como uma meditação, como um reiki, é diferente. Então não precisa de música, né? Então, o que acontece? O terapeuta de barras, né, o facilitador, ele começa a tocar pontos, né, na cabeça, né? O que são esses pontos? Eles são bloqueios que a gente tem. Imagina assim, ó, que como no nosso corpo, o nosso sangue, ele precisa fluir, né? O sangue fica fluindo. A energia também. E quando cria um coágulo no nosso corpo, o sangue para de fluir. Ele fica uma barreira, fica estagnado. A energia é a mesma coisa. O que é esse bloqueio? Esse bloqueio são crenças que a gente traz. Crenças limitantes, bloqueios, traumas, coisas que a gente traz de vidas passadas que elas bloqueiam a nossa vida, né? Então, como é que funciona? A gente começa puxando a energia da pessoa, a gente puxa na região da testa, da nuca, depois a gente puxa na região dos pés, tá? E que quando a gente puxa, né, a gente mentalmente o terapeuta fica chamando, né? Ele fica chamando que ele é a banda de implantes, né? Que é o quê? É onde a banda... esse momento de puxar energia, o consultante ele sente essa energia ou é apenas o terapeuta que acaba sentindo no momento de puxar? Não, é assim, ó, o consultante sente sim, tá? Eu já vou chegar lá. Eu só quero assim que as pessoas entendam assim como é que funciona esse processo, né? Depois eu vou dizer o que acontece, o que pode acontecer numa sessão de barras, tá? Então, assim, a gente começa a puxar a energia, tá? E daí a gente começa... Então, o Gary, ele recebeu essa informação, tá? E ele recebeu esses 32 pontos. Ele visualizou isso. E ele começou a ensinar barras de Axis para todas as pessoas. E as pessoas começaram a desbloquear a vida delas. Então, o que acontece? Quando a gente chama a banda de implantes, que é o nome deste ponto, o que são as bandas de implante? Elas são onde se armazenam todos os pensamentos, ideias, crenças limitantes, ali atitudes, emoções, tudo está armazenado ali. Então, quando a gente... É como se assim, a banda de implantes, tu, durante toda a tua vida e toda a tua existência e vidas passadas, tu implantou isso. Claro que de uma forma inconsciente, mas tu implantou ideias. Então, quando o terapeuta ele toca os pontos, o que acontece, Pietro? Isso tudo começa a mudar, porque eles consideram as barras de Axis como se a gente colocasse um vírus no nosso computador. Apagou tudo, deletou tudo. O vírus detonou com tudo, deletou tudo. Para que sejam, agora a gente tem que arrumar, tem que colocar coisas mais importantes, né? Então, todos os pontos das barras estão relacionados com alguma situação da nossa vida, justamente para a gente desbloquear isso. Porque todos os pontos das barras, que tem a banda de implantes, tem a banda de poder, até na verdade eu cometi um erro aqui. Aqui é a banda de poder, quando a gente puxa. A banda de implantes é depois. Mas a banda de poder, o que é? Tá? É a consideração que a gente tem do nosso poder aqui na Terra. Porque nós temos poder. Só que a gente não sabe, né? Então, esse poder, ele fica que a gente detém ele. E a gente acaba vivendo conforme nossas crenças limitantes. Então, basicamente, resumidamente, o que são as barras? Quando a gente toca os pontos, a gente libera essas crenças, essas coisas estagnadas na nossa vida, Pietro. Então, as barras de Axis, elas fazem uma limpeza, uma varredura na nossa vida. Tá? Então, para que elas servem? Para melhorar a nossa vida. Basicamente isso.
tá? Então, assim, os pontos. Eu não sei se tu quer que eu fale de cada um dos pontos agora, ou o que tu gostaria que eu falasse primeiro, o que tu acha? Não, sempre, eu acho que vem muito agregar, explicar cada um dos pontos, para as pessoas também que estão nos ouvindo, elas entenderem o real significado, o que pode ajudar, né? Porque as barras elas vão auxiliar tanto questão com medos, né? Eu tive uma consultante que ela tinha muito medo de dirigir, e depois de algumas sessões de barras, ela começou a dirigir de forma perfeita. Aham. Outros medos, ou fobias, traumas também. Então, gostaria que tu colocasse um pouquinho também o que as barras podem auxiliar, Uhum. né, nessas questões de traumas, de medos, e aproveitar, eu quero dar boa noite para a Ineiva, que colocou ali, boa noite para a Ana também, a Ana é esposa do meu pai, e eu acho que meu pai também está assistindo, o seu Tacílio. Então, um abraço aí para o seu Tacílio Vinhola, que está assistindo, e um abraço para a Ana também. Não sei, tá travando um pouquinho, eu não sei se é a minha internet ou é a tua. Eu tô te ouvindo bem, tá perfeito o sinal para mim. Tá. Então, assim, ó, Pietro, as barras de Axis, elas servem para qualquer tipo de problema, tá? Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, tá? Problema sexual, problema de compulsão alimentar, problema de, tipo assim, de os medos, né? Medo de dirigir, medo de andar de avião. Por quê? Porque tudo isso são tudo aquilo que a gente implantou na nossa mente, no nosso subconsciente durante toda a nossa existência, né? Então, o que as barras, quando a gente toca os pontos, as barras elas vão liberando isso, liberando essa energia para que a gente possa ter uma vida maravilhosa. Porque nós existimos para ser feliz, né? Então, o que acontece numa sessão de barras? Então, a banda de poder, então, que a gente puxa essa energia da nuca e da testa, e depois dos pés e das mãos, o que acontece nesse processo? É como se tu tivesse te conscientizando do poder que tu tem aqui na Terra, porque nós temos poder. A gente vive no universo das infinitas possibilidades. É como se a gente estivesse voltando para nós mesmos, né? Então, aquilo, a gente nasceu para dar, a gente nasceu para receber, a gente nasceu para interagir e a gente nasceu para viver no presente. E o que as barras nos mostram? Elas nos trazem de volta para esse eixo, né? Porque ou a gente vive remoendo o passado, ou a gente vive ansioso com o futuro. Então, as barras de Axis, elas fazem esse equilíbrio entre o tempo, né, e o espaço para que a gente volte para o nosso eixo. Porque a nossa vida, Pietro, é agora, é nesse momento, né? Então nós temos que ser felizes agora, né? Até uma consultante minha, né? Ela comentou comigo, né? Que, ai, Sabrina, eu tô agradecendo isso, eu tô agradecendo aquilo, porque eu quero o meu emprego, porque eu quero isso. Tá, mas e o agora? Como tu tá vivendo? Tu tá grato? Tu tá feliz, né? Porque até tem um ponto das barras, né? Que é bondade, tranquilidade, paz e calma. Por que a gente tem esse ponto aí? Porque é o que a gente menos tem aqui na Terra, né? A gente não tem calma, dificilmente a gente está em paz, dificilmente tranquilidade, bondade. A gente até busca isso, mas nem sempre nós somos bondosos. Então, por que tem esse ponto específico, né? Da bondade, né? Porque para liberar, para que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga ser bom, que a gente consiga ser calmo. Então, as barras, elas são para isso. E quando libera essas situações, a nossa vida só tende a fluir. Porque a gente está aqui para ser feliz, né? Então, vamos falar um pouquinho dos pontos, tá? Daí fica mais fácil depois de as pessoas saberem um pouquinho dos pontos e de a gente comentar. Eu vou dar exemplos que eu já tive no consultório sobre as barras de Axis, tá? Então, como é que funciona, tá?
Então, a gente tem essa banda de poder, né, que traz a gente para o nosso eixo, tá? A gente fica ali puxando nos pés, nas mãos, é a banda de poder, tá? Depois, a gente tem a banda de implantes, né? Que daí antes eu pulei, né? Que a banda de implantes é onde se armazenam todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ideias, crenças limitantes, programas sabotadores, traumas, tudo. Então, quando a gente toca esse ponto das barras, eles ficam. É que, como a gente faz no consultante, né? Daí fica estranho fazer na gente, né? Mas a gente toca aqui e é uma dos pontos que mais a gente fica um pouquinho de tempo a mais, tá? Por quê? Porque é ali onde tudo vai começar. É como assim, ó, tu toca ali, daí já vai começar a trabalhar os teus pensamentos, as tuas ideias ali, tuas crenças, tudo. Depois, a gente tem um ponto aqui, que é o ponto do dinheiro, né? Por que o ponto do dinheiro? Porque o dinheiro é uma energia e a gente precisa de dinheiro para viver bem e feliz aqui na Terra, né? Essas pessoas que dizem que o dinheiro não traz felicidade, me desculpe, mas para mim ele traz. Ele traz porque ele me traz possibilidades de fazer inúmeras coisas, inclusive, Pedro, de poder pagar a internet, de poder comprar um telefone para estar passando essas informações para as pessoas, né? Então, o dinheiro, pessoal, ele é uma coisa maravilhosa. E é justamente o ponto para que a gente... É como a gente pensa em relação ao dinheiro. Onde é que como é que são as tuas considerações em relação ao dinheiro, né? Se tu tem muita crença que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é difícil na vida da gente, que o dinheiro é a causa de todos os males, né? Na verdade, não é o dinheiro que é o causador. É como as pessoas usam o dinheiro, né? Porque como assim o dinheiro, ele traz muita coisa para nós, muita coisa boa, tem pessoas que usam de forma ilícita para querer mais, para ganhar mais, né? Só que as pessoas dizem assim, o fulano lá rouba, ele faz isso, ele faz aquilo, ele mente, ele engana as pessoas, ele tá rico. Mas existe uma lei do retorno, pessoal. E não cabe a nós ficar ali julgando que ele tá. A gente tem que olhar para dentro de nós. Como é que tá a minha relação com o dinheiro? Tá meio complicada. Então, as barras, tu toca ali, Pietro, e ela já começa a desmanchar essas crenças que a gente tem em relação ao dinheiro. Daí, junto do dinheiro, ali do ladinho, tem o controle, tá? O que é o controle? Deixa eu achar aqui que eu fiz uma colinha aqui. Porque... E a própria questão ali do dinheiro são as crenças limitantes que as barras vão limpando, que as barras vão tirando. Isso! Crenças de merecimento, crenças de eu não sou digno, crenças que só quem tem... Aquela crença famosa que a gente escutou desde criança, que quem é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no céu. E isso foi criando uma crença tão grande dentro de nós, e a gente percebe isso diariamente, e com esse ponto aqui do dinheiro, as barras auxiliam realmente para limpar essas crenças limitantes. Então, próximo ao ponto do dinheiro, tem o ponto do controle. O que é esse ponto? Esse ponto está muito relacionado sobre o controle que a gente quer ter de tudo. A gente quer ter o controle das pessoas ao nosso redor, dos nossos filhos, das situações. A gente quer controlar tudo. E a gente não pode fazer isso. Então, esse ponto, ele é para desbloquear essa coisa que a gente tem, que a gente precisa ter controle de tudo na vida. A gente não precisa ter o controle. Na verdade, o que a gente precisa é deixar as coisas fluírem. Deixar a coisa fluir. A gente limpa as nossas memórias, que a gente pode usar várias ferramentas, e deixar o universo fluir, se orquestrar. O que a gente precisa? A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Não, eu vou conseguir, eu sou uma filha de Deus, eu tenho um poder dentro de mim, eu posso realizar tudo que eu quero. Então, esse ponto do controle é para isso, tá? Depois, a gente tem junto com esses 3 pontos aí, que é o dinheiro, o controle e a
criatividade, né? Então, a criatividade significa tudo que está relacionado a respeito de criar, né? A gente usa para tentar criar as coisas, né? Tipo assim, não é a questão assim de criar vida. Nesse ponto aqui, tá? É baseado mais na energia, no espaço e na consciência. A consciência de criar. Porque depois, logo em seguida, a gente tem um ponto que é criando conexões e criando formas de vida, tá? O criar conexão já diz tudo, né? Criar uma conexão com a divindade, contigo mesmo, né? Para encontrar o teu eixo, né? E depois criando formas de vida. Daí entra a questão de criar a vida, né? Por quê? Porque tudo a gente tem que se dar conta, tudo que a gente quer criar na nossa vida, por exemplo, a gente quer criar um filho, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma relação sexual para gerar um filho. A gente quer escrever um livro, né? Então, escrever um livro, tu também precisa buscar de condições para poder contar uma história, de falar de alguma coisa que tu sabe, do teu trabalho, de alguma situação. Então, o criando formas de vida está relacionado a isso, tá? Depois, a gente tem um outro ponto, tá? Que esse ponto é muito interessante, porque eu percebo como ele mexe principalmente com as mulheres, que é a torradeira de envelhecimento. A torradeira de envelhecimento, ela é basicamente aqui nessa região do coronário, tá? Os dedos não se unem, né? Eles ficam mais ou menos assim. E a mão do terapeuta esquenta, ferve. Por isso, torradeira de envelhecimento. Então, esse ponto, ele está muito ligado como é que a gente lida com o envelhecer, tá? O envelhecer do corpo físico, a morte, e eles falam também no desmoronar do nosso corpo. Porque à medida que os anos vão passando, a tendência é que a lei da gravidade comece a atuar no nosso corpo. As rugas, os seios, né? Tudo vai caindo no nosso mundo, né? Então, eu percebo às vezes, assim, que quando eu tô aplicando barras, principalmente nas mulheres, que eu sinto um desconforto quando tá ali. Ou elas se mexem, ou elas suspiram, ou elas tremem o olho. Daí, depois que eu termino a sessão de barras, eu pergunto, como é que é a tua questão em relação a envelhecer? Ai, Sabrina, eu tenho pavor disso, eu tenho medo de envelhecer. Na verdade, eu tenho medo da morte, eu tenho... Então, o que esse ponto faz? Ele equilibra essa situação, esse medo de envelhecer, e ele tem o ponto específico ali, a torradeira de envelhecimento, tá? Depois, a gente tem um outro ponto, tá? Que ele é bem nessa região, que é esperanças e sonhos. Nós, seres humanos, a gente vive na esperança, no sonho de que uma mágica vai acontecer, de que Jesus vai voltar para a Terra e vai salvar todo mundo. A gente fica na esperança de um sonho que, na maioria das vezes, não acontece, né? Então, quando a gente toca esse ponto, esperanças e sonhos, a gente desbloqueia essas ilusões que a gente cria. Que a gente começa a ter consciência de que a gente pode tudo aqui na Terra, mas a gente tem que ter uma atitude. As coisas não caem do céu, né? Literalmente não. A gente precisa fazer uma técnica, uma limpeza, a gente precisa acreditar, a gente precisa buscar ferramentas para acreditar que as coisas vão cair do céu. Mas na maioria das vezes, a maioria de nós fica naquela mesmice, naquela maré, como diz o Bruno Gimenez, né? Naquela vidinha mediana, né? Que nada acontece. Então, tem esse ponto, esperanças e sonhos, tá? Depois tem a forma e estrutura. O que esse ponto quer dizer? Esse ponto, ele está muito relacionado ao nosso passado, tá? Por quê? Porque acontece coisas no nosso passado e a gente acaba estruturando aquilo ali como uma verdade para nós, né? É a forma e estrutura. Não é assim. Ah, eu nasci assim, eu fui traída, então a minha vida toda eu vou ser traída, né? A gente cria essa estrutura. Então, a gente tocando esse ponto, né? Que ele fica ali do ladinho do esperanças e sonhos e vai desbloqueando
essas coisas que a gente cria, tá? Depois a gente tem a consciência, né? Que a gente, muitas vezes, a gente quer usar a nossa consciência, a gente quer pensar positivo, a gente fala palavras positivas e coisa tal, mas, na verdade, quem toma conta da nossa mente é o nosso subconsciente, não é o consciente. Então, esse ponto da consciência é para isso, é para desbloquear essa coisa de achar que, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas, na verdade, o meu subconsciente está carregado de crenças ali e a gente não faz nada. Tá? Depois a gente tem barra ponte, tá? A barra ponte, tá? Ela tá muito ligada o ponto de vista que nós temos sobre o nosso corpo, a sexualidade e entra de novo o envelhecimento. Porque assim, ó, Pietro, a maioria de nós, todo mundo coloca um padrão de beleza, né? Tem que ser magra, tem que ter o corpo perfeitinho, tem que ter os seios bonitinhos, tem que ter o bumbum erguido. Esse é um padrão, né? Então, a barra ponte, e eles ficam aqui, a gente cruza aqui atrás, né? Em cima, aqui atrás. O que acontece, né, aqui? E então, a gente começa a limpar essa coisa de achar que a gente tem que ser perfeito fisicamente. A gente não tem, porque no momento, Pietro, que a gente limpa essa questão de achar que nós temos que ser perfeito, a gente se torna perfeito. A gente começa a olhar para nós com uma outra visão. Então, a barra ponte está muito ligada à sexualidade também. A pessoa só vai atrair, vai ter tesão por mim, vai sentir atração sexual se eu tiver o corpo bonito, se eu for jovem. Né? Mas não é assim, pessoal. Isso são padrões que a gente cria desde lá de vidas passadas até hoje. Então, esse é o ponto que elimina isso. Tristeza e alegria. O que quer dizer a tristeza e a alegria? A gente traz um padrão também que a gente não pode nem estar triste e nem estar alegre. Porque se tu tá triste, tu tá triste. Porque se tu tá alegre, não, mas tu vive alegre, tu deve ter algum problema. Tu tá tomando alguma coisa, né? Tu tá tomando alguma droga que te deixa alegre sempre. Então, para a gente acabar com esse padrão, porque todos nós temos isso. Não são os outros que acham isso em nós. Então, quando toca os pontos da barra da tristeza e da alegria aqui, então acontece isso. Isso limpa, a gente para de querer assim, ó, porque nós podemos estar triste? Claro que nós podemos, nós somos seres humanos, né? Então a gente está triste por algum motivo que aconteceu. Mas o que a gente faz? A gente faz ali uma limpeza, a gente busca levar a nossa frequência para estar alegre. E a gente pode se manter alegre. Não é difícil se manter alegre. Não é. Então, é um ponto que desbloqueia essa crença desse desequilíbrio que tem ali entre tristeza e alegria, tá? Depois, a cura, né? A cura, ela tá muito relacionada, assim, ó, que tipo assim, é o ponto de vista que a gente tem em relação à cura, tá? Muitas vezes a gente tá com uma dor, né? E a gente tem que perguntar, muitas vezes, isso é meu? Porque se isso não for teu, isso sai de ti, né? Então a gente tem que começar a olhar para nós. Eu tô com dor, tá ok, mas por que eu tô com dor? Tá, mas isso é meu, né? Porque a gente tem o poder de se autocurar e de curar a terra. Só que a gente não sabe disso. Então esse é um ponto para desbloquear isso em nós, que nós temos o poder curador sim dentro de nós. Porque eu já ouvi muitas pessoas, muitos professores dizendo: tu não pode falar em cura. Por quê que não pode falar em cura? É claro que pode. Porque nós temos o alto poder de nos curarmos e de curar o outro também, através do amor. Corpo e sexualidade, outro ponto, né? Então, são, de novo, visões que a gente tem, crenças, ideias, bloqueios em relação ao corpo e à sexualidade. De achar, né, que nós temos que ser perfeito, que a gente tem que achar a mulher mais linda, o homem mais lindo, mais gostoso.
isso tudo são crenças. Tanto é que tem 2 pontos das barras que falam dessa mesma questão, justamente para reforçar, porque isso hoje, Pietro, isso é uma situação assim que de uma forma preocupante, porque a gente já vê isso na criança, né? A criança já quer, não, eu tenho que ter o corpo bonito, eu tenho que ter uma bunda bonita, eu tenho que tirar ali a selfie no Instagram, tá linda, tá maravilhosa, né? Então, esse é um ponto que desbloqueia isso também, tá? Daí, entrando no ponto bondade, gratidão, paz e calma, que é o que a gente menos tem aqui na Terra, tá? Então, esse é um ponto, assim, ó, que ele fica aqui atrás, né? Perto de uns ossinhos que a gente encaixa os dedos ali, e a gente vai desbloqueando isso para que a gente realmente tenha bondade, para que a gente sinta paz, que a gente tenha calma e que nós sejamos gratos. E eu acho assim que a gratidão, ela está muito em alta hoje, né? Porque as pessoas estão praticando e estão vendo que funciona. Então, é uma coisa assim que é um ponto que desbloqueia essas situações estagnadas na nossa vida. Comunicação. Como é que tu te expressa? Esse é um outro ponto. Como é que tu te expressa com o mundo, com as pessoas? Como é que tu te expressa contigo mesmo? Como é que tá essa comunicação? Comunicação com o plano divino, né? Então, esse é um ponto também que ajuda nessa questão da comunicação. Por isso que, bom, depois eu vou falar disso, vou pegar o gancho depois. Tempo e espaço, né? A gente acha que nós somos donos do tempo, né? Que tudo, tipo assim, ó, eu penso assim que eu sou dona do tempo e do espaço. Não sou nada, não sou nada. E a questão assim, ó, passado, presente e futuro. O passado já passou, o presente é o agora e o futuro está por vir, né? E o teu futuro, ele vai ser conforme tu está cuidando de ti no teu presente. Então, tudo é agora, agora e agora. O ontem já foi, o amanhã está por vir. Então, vive o hoje, né? Então, às vezes, tempo e espaço. Isso é para dar um equilíbrio na gente, de colocar a gente no tempo e espaço. E o tempo e espaço também, ele é um ponto que ele se repete nas bases, né? Que ele tem o ponto que ele é junto ali com a comunicação, tempo e espaço, comunicação, e depois ele fica o tempo, espaço e a reativação, né? E a recriação, tá? Então, agora a reativação, o ponto reativação e recriação, ele vai começando a encerrar as barras, tá? Por quê? Porque ele reativa tudo e ele tá recriando tudo, toda a energia acontecendo, está recriando, está renovando tudo, né? Depois a gente tem a reestruturação de corpos, né? Que é onde tu vai junto ali simultaneamente com a reativação e a recriação, está reestruturando toda a tua energia. É a reestruturação dos corpos, tá? Depois ali, que são ali os finalmente, o encerramento das barras, que a gente tem o círculo de manifestação. Tá? O que é o círculo de manifestação? É que tu tá manifestando o interesse de melhorar a tua vida, a tua consciência, as limpezas que tu tá fazendo. É a mudança que está acontecendo em ti, tá? Depois, túneis de tempo e espaço, tá? O que significa isso, tá? É como assim, ó, tu equilibra a tua vida no teu passado, no teu presente e no teu futuro, tá? É como assim, ó, tu tem a capacidade, tá, de trabalhar os teus anseios, os teus sofrimentos do teu passado no presente, e isso vai repercutir para o teu futuro. Então, esse é o túnel de espaço e tempo, tá? E depois a coroa Mister, que é que finaliza. O que é a coroa Mister? A coroa Mister está falando dos mistérios do universo, né? Porque tudo para nós é um mistério, né? Mas na verdade ali quando tu encerra ali, tu tá te colocando no teu eixo. Tu é filho de Deus, tu é um deusinho, tu pode tudo aqui, tu pode ser, fazer e ter tudo aquilo que tu quer. Então, encerrando as barras, eu geralmente assim fico em torno de 30 minutos nas barras. Tem gente que fica 1 hora, tudo depende do terapeuta, né? Que ele vai sentindo ali a necessidade de ficar nos pontos.
E o que acontece, Pietro? O que já aconteceu em sessões de barras em consultório, tá? Particularmente, quando eu recebo barras, tá? É uma coisa fantástica, assim, eu vejo coisas, assim, eu vejo vidas passadas, são flashes, não é que nem uma regressão, mas eu vejo flashes. Já tive vários, porque assim, ó, quando eu encerro as barras, que eu toco no ombro da pessoa e digo, já deu, amado, já deu, amada, o que acontece? A pessoa fica muito mexida, ela conta que ela não conseguiu erguer os braços nem as pernas, que o corpo o vibrava o tempo todo, né, por causa da energia, que ela tinha lembranças de vidas passadas. Eu já tive gente que teve lembranças da infância, tipo assim, eu lembrei do meu aniversário de 3 anos de idade, eu lembro o vestido que eu tava, eu lembro. Por que lembra, Pietro? Porque tá cortando sintonia com alguma vida que está afetando a pessoa. Na infância, aconteceu alguma coisa naquele período da infância que a pessoa ainda traz junto e afeta ela de uma forma negativa. Mas são flashes, não é que nem uma regressão, que é uma coisa contínua. São flashes. Eu tive uma senhora que ela fez barras comigo e ela me relatou que primeiro ela se viu pilotando um avião da Segunda Guerra. Depois ela se viu que ela era um índio numa pedra. Depois ela viu outras coisas que eu não me recordo, mas foram flashes. Por que a gente vê isso? Porque essa energia estava estagnada em algum ponto da vida dela. Ela viu isso nas barras, ela liberou, soltou isso, tá? Eu já tive também pessoas que sentiram presenças além da minha. Porque como o terapeuta trabalha só na região da cabeça, a pessoa sentia alguém tocando as mãos, tocando o peito, mas uma coisa muito boa. Por quê? Porque o plano espiritual, eles vêm nos ajudar a limpar essa energia, alinhar os nossos chakras. Tem pessoas que veem muitas luzes, as luzes dos chakras. Eu tive, por exemplo, essa semana, uma pessoa que viu muita luz azul e muita luz verde. Porque o azul, né? O azul é a comunicação aqui, né? Depois o verde é a cura, é o cardíaco, né? Então, tá tudo relacionado. Tive pessoas também que tinham pensamentos acelerados de tudo que ela tinha que fazer no dia. Ela começou a pensar assim, eu vou sair aqui da Sabrina, depois eu tenho que ir a tal lugar comprar um remédio, depois eu tenho que ir no mercado, depois eu tenho que buscar meu filho, depois eu tenho que ir para casa, depois eu tenho que limpar a casa, depois eu tenho que ir para aula, assim, acelerado o tempo todo, né? O que a gente entende disso, Pietro? Que o plano espiritual está pedindo para a pessoa calma, relaxa, vive o agora. Porque assim, Pietro, a gente percebe as pessoas. Eu vejo por mim, às vezes eu estou na minha casa, eu estou ligando o carro, por exemplo, para ir no banco, lá no Banrisul, por exemplo. Eu já estou lá no Banrisul. Eu não vejo nem o trajeto que eu estou fazendo de carro. Porque às vezes eu vou dar uma caminhada no centro, eu olho assim, meu Deus, eu nem sabia que tinha um prédio aqui. Porque a gente não para, a gente não olha, a gente não vive o agora, a gente não admira uma flor, uma árvore, a natureza. A gente está aqui, ó. Então, algumas pessoas, quando elas têm os pensamentos muito acelerados nas barras, é porque o plano espiritual tá, ó, vive o agora, né? Então, o que a gente percebe numa sessão de barras? A pessoa muda até a fisionomia. Eu já tive eu já tive situações aqui nas barras de clientes que pararam de fumar, pararam de roer as unhas, clientes que melhoraram a questão da compulsão alimentar. Ai, Sabrina, mas quantas barras eu tenho que fazer? Tudo depende daquilo que tu tá limpando. Eu já tive pessoas que já desbloquearam situações numa sessão de barras. Eu já tive outras que precisaram de umas 4, 5, 6 sessões. Tudo depende, porque eu há um tempo atrás, eu li sobre as barras de Axis, que teve uma mulher que ela fazia barras de Axis a cada 2 dias. E ela curou uma doença terminal. Ela curou a doença terminal. Eu acho que ela fez durante 1 mês as barras. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Pulava o final de semana, dia sim, dia não. E ela se curou, Pietro, curou. Por quê? Porque todas as nossas doenças, elas estão relacionadas com as nossas vidas passadas, com as nossas crenças, os programas sabotadores.
né? Então, tudo se volta para uma coisa só, que somos nós, que somos a divindade. Então, barras de Axis, pessoal, é uma ferramenta que funciona mesmo para quem não acredita, porque ela é uma ferramenta energética. Ela desbloqueia energia. Então, às vezes, e é mais assim engraçado que as pessoas que menos acreditam são as que mais têm visões, mais sentem a energia. Tem pessoas que já aconteceram várias situações. Uma vez uma cliente minha começou a rir, assim, que ela não sabia nem por que ela estava rindo. Depois teve outra que se apavorou porque ela estava presa num lugar e ela não conseguia me chamar. Né? Por que isso? Está alinhando. Às vezes a pessoa está tão ansiosa que o plano espiritual desliga ela. Para quieta aí e espera, né? Que as pessoas às vezes assim, não, mas eu quero ter o controle, né? Principalmente quando tu aperta ali o controle, a pessoa já quer comandar a sessão de barras. Tem pessoas assim. Então, Pietro, o que eu digo para as pessoas que estão assistindo? Procure um terapeuta de barras de Axis. Hoje em dia, a maioria dos terapeutas estão aplicando barras. E as barras, elas não são assim só para quem é terapeuta holístico, não. Qualquer pessoa pode fazer barras. Eu conheço pais de família que já fizeram o curso, aplicam na família. Tem pessoas que fazem no salão de beleza junto com outras pessoas. Né? Por quê? Porque daí vem aquela questão. Pode ter televisão ligada, pode ter gente conversando, porque o trabalho das barras ali, ó, conecta a energia, já está desligando, já está trabalhando. É uma coisa fantástica. As barras de Axis, assim, é uma das ferramentas assim que eu gosto muito, Pietro, de trabalhar em consultório. Vou deixar de falar eu desando a fala. É uma ferramenta. É uma ferramenta que vem agregar muito. E como eu digo, a Sabrina traz um conhecimento maravilhoso para nós, daquilo que ela exerce, daquilo que ela trabalha, e também um pouquinho das sessões que eu realizo. Como eu comentei, pessoas que tinham medo de dirigir, pessoas que também com problemas até de insônia, não conseguiam dormir, não conseguiam desligar a mente, não conseguem desligar as sessões de barras. Vai trabalhar sim nesse alinhamento, desbloqueando, alinhando crenças limitantes. Quando eu iniciei na parte das terapias, eu me recordo que eu fiz 5 sessões onde eu recebi as barras. Depois eu gostei tanto, eu vi os resultados, que aí eu fui fazer o curso para mim também ser um terapeuta de barras. E uma dúvida que sempre as pessoas pedem: as barras podem ser feitas à distância ou não? Tem que ser presencial? Não, não pode. Barras de Axis não pode ser feita à distância. Não tem como. Essa é a única ferramenta, sim, que ela tem que ser presencial, né? E auto-aplicar as barras também dá para fazer, mas também o ideal é trocar barras com outros terapeutas, né? Mas à distância, Pietro, não tem como, porque até hoje eu tava... Porque assim, ó, eu vou dizer bem a verdade. Eu uso as barras. Eu não procuro muito saber como funciona, por que funciona, o que faz. Então, hoje, como eu iria falar sobre as barras, eu tive que dar uma estudada nisso, né? E daí eu peguei ali na página da minha apostila, né? Que fala sobre a aplicação de barras à distância. Como eu fiz, né, Pietro, curso em 2017, eu não sei daqui a pouco se já não existe uma forma, né? Eu não sei os terapeutas mais atualizados que estão fazendo o curso, né? Então, isso eu não sei, não saberia te dizer. Mas, ó, executando as barras à distância, Gary Douglas não reconhece. Ele não reconhece, né? Que não é uma opção viável. Não tem como. Por quê? Porque as sessões do processo das barras, tu precisa fazer o toque. É a mesma coisa tu querer fazer a acupuntura à distância. Acho que não dá, né? Porque a agulha, ela precisa encontrar ali o meridiano, né? Do corpo ali, o ponto para ser trabalhado. Então, essa é uma das ferramentas que
eu não aplico a distância, mas é como eu falei, Pietro, né? Daqui a pouco eu tô falando, não, Sabrina, tu nem tá sabendo que agora já pode, né? Até é uma questão até de a gente buscar isso e saber. Eu não sei da tua parte o que tu sabe. Eu fiz o meu curso em 2021 e até 2021 nós, em plena pandemia, ainda não estava recomendado fazer à distância. Então, houve algumas mudanças, até da parte dos próprios questão de cursos, administração, porém, até a informação que eu tenho, ainda os atendimentos precisam ser presenciais. Então, tem algum terapeuta de barras ali que está nos ouvindo, que quiser compartilhar com a gente alguma informação nova, pode mandar para nós, porque por enquanto essa é a informação que nós tínhamos, que eu recebi em plena pandemia, os atendimentos eram presenciais, claro, com todo cuidado, com toda a higienização. Mas as barras, elas acessam e elas já ajudam muito. Eu trabalho tanto com a hipnose como com as barras. Porém, eu vejo um resultado muito mais efetivo com as barras do que com a própria hipnose. Então, por quê? Com as barras, a pessoa ela pode vir e não falar nada. Se ela não quiser falar, se ela não quiser se expressar naquele momento, ela não precisa. Já com a hipnose, a gente vai fazer uma investigação do subconsciente. Então, vai ser necessário a pessoa falar, vai ser necessário ela entrar em hipnose. Muitas vezes pessoas têm dificuldade, têm medo, já as barras não. As barras é leve. A pessoa, além de descansar, receber essa energização energética e física, vai trabalhar nesse desbloqueio. Então, quando a pessoa vem buscar, muitas vezes, tratamento para depressão, para ansiedade, síndrome do pânico, medos, fobias, crenças, a minha primeira indicação é as barras. Depois, caso a pessoa decida pelo livre-arbítrio também, não, eu quero também a hipnose, ou eu quero a hipnose, a gente pode seguir. Porém, a minha indicação sempre é as barras, porque eu vejo um resultado rápido e um resultado efetivo. Então, as pessoas, o quanto que ela se sente bem através das barras de Axis, e são resultados que os teus próprios consultantes também trazem diariamente. E até porque, assim, hoje a gente deu uma pincelada, né, Pietro? Porque é muito mais amplo, né? Que nem tem uma parte das barras de Axis, né, que eles usam muito de perguntas, né? Porque o que o Gary entende, né? Porque ele é vivo, e ele entende que o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, tudo que tu quer resolver na tua vida, pergunta para o universo. Universo, o que você tem para mim hoje? Isso é uma pergunta, pessoal, maravilhosa. Tu pode dizer assim, vamos supor que tu estás com um problema. Tu está com um problema, aí tu pergunta assim, ó, como pode melhorar? Se tu tá muito bem, tua vida tá maravilhosa, tu ainda pode perguntar, como pode melhorar? Porque já tá bom, pode melhorar mais ainda, né? Porque tem uma frase que diz assim, se melhorar, como é que é? Se melhorar, estraga. Não, gente, pelo amor de Deus! Se melhorar, melhora mais ainda, né? Isso aí é um programa sabotador que uma crença, uma coisa que a gente fala, né? Que é muito perigoso. Outra coisa, assim, eu vejo muitos treinadores mentais colocando no Instagram, Facebook, que não adianta pensar positivo. Pelo amor de Deus, gente. Como é que não adianta pensar positivo se tudo nasce no pensamento? Imagina tu pensando numa coisa negativa. O que tu vai sentir? Porque a verdade é essa. Não é o pensamento que cocria. É o sentimento. Mas o pensamento, ele te leva ao sentimento. Porque tu imagina assim, Pedro, tu fica pensando numa coisa muito ruim. Aquilo ali vai gerar um sentimento ruim. E é isso que tu vai cocriar na tua vida. Então, isso é muito perigoso, pessoal. Cuidem, filtrem tudo, tudo. Eu sou uma pessoa assim, ó, todos os cursos da minha vida que eu fiz, eu sempre filtrei alguma coisa.
não, isso eu não vou usar, isso eu não serviu para mim, não deu certo para mim, né? Então, assim, cuidem o que vocês ouvem. Que nem daqui a pouco eu e o Pietro aqui, a gente fazendo live para vocês. Ah, mas essa é a verdade da vida? A gente não sabe, né, Pietro? A gente não sabe qual é a verdade da vida, né? O que a gente sabe, o que a gente entende? Que a gente tem que buscar limpar tudo que bloqueia a nossa vida, tudo que nos faz triste, tudo aquilo que não dá certo para nós. Porque Deus criou a terra por amor, para a gente aprender a amar uns aos outros como Ele nos ama, para a gente curar as nossas inferioridades e para a gente agir de forma condizente. Né? Porque não adianta eu e o Pietro aqui, a gente vem falar de coisas boas, de amor, de honestidade, mas na nossa vida cotidiana a gente age completamente diferente. Claro que nós temos as nossas coisas para curar. Nós não somos perfeitos, nós estamos na escola terra para evoluir, para aprender. E graças a Deus, assim, que Deus sempre nos manda ferramentas para a gente buscar evoluir cada vez mais. A gente está numa busca, pessoal. E é assim, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Mais é menos, pessoal. A gente acha que o funil vai afunilando, na verdade o funil vai fazendo isso aqui, ó. Né? Porque a gente não sabe de nada, pessoal. A gente tem que buscar ser feliz, buscar ajudar o próximo. E ajudar o próximo não significa que tu tem que toda semana fazer um rancho e levar para as pessoas, não. Ajudar o próximo sendo educado com as pessoas no trânsito, cumprimentando as pessoas, falando uma palavra de carinho para alguém, elogiando alguém, pessoal. Não custa nada a gente fazer isso. E esse é o nosso caminho. Eu acredito que esse é o caminho. É um caminho para que as pessoas possam brilhar, para que elas possam olhar para o seu amor próprio. Isso. Então, antes de amar ao outro, ame a si mesmo. Isso. Porque quando você se ama, você ama o outro, você reconhece esse amor nas outras pessoas. Uhum. Jesus já disse, amai ao próximo como a si mesmo. É. Então, se ame, se valorize, tire tempo para você, tire tempo para fazer uma sessão de barras, para você conhecer, para você perceber o quanto que isso vai te ajudar. Pode ser uma sessão, pode ser várias sessões. Veja, sente no teu coração, procure um terapeuta de barras mais próximo de você. Eu atendo em Antônio Prado, atendo em Vacaria, Caxias, a Sabrina em Gramado, pessoal de Canela também, Nova Petrópolis. Então, essa ferramenta não pode ser feita à distância. Porém, a Sabrina tem outras ferramentas, tem a apometria, tem a regressão, ferramentas que podem ser também trabalhadas de forma à distância. Já foi feito lives de apometria, foi feito lives de regressão. E, fazendo um parênteses, a Sabrina fez uma regressão minha à distância. Foi uma regressão muito bonita, que me trouxe bastante entendimento, que ainda está reverberando, mas é algo realmente fantástico. Então, busque conhecer as terapias, busque se abrir. É como a Sabrina disse, o funil ele só vai assim se abrindo. Isso. Para que a gente possa buscar, não desistir de estudar, de ler e questionar. Questione. Isso. Será que aquilo que a Sabrina está falando, aquilo que o Pietro está falando é verdade? Ah, eu não concordo. Ah, gostei. Vai pesquisar, vai ler. Então, não engula tudo. Digira. Isso. Saiba fazer a digestão daquilo que é bom, daquilo que não é bom. Aproveitar, quero dar boa noite para a Ivanete, que chegou ali agora. Boa noite para a Ivanete. Boa noite. E é sempre uma aula, você trazendo os conteúdos, trazendo essas explicações. Então, para nós, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, Pietro. Muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo. E nós já estamos aqui. Que vocês quiserem aí, mandem para a gente. Vocês podem falar disso? Se a gente não souber, nós vamos atrás, né, Pietro? Nós vamos atrás. Com certeza. Já estamos aí com 1 hora de live, 1 hora de aula. Então, a Sabrina trouxe uma aula para nós. Então, eu quero te agradecer a tua disponibilidade novamente de estar aqui. E as pessoas, quem me segue, possa seguir a Sabrina também. Depois eu vou colocar embaixo aqui o link do perfil da Sabrina para você seguir. Manda um direct para ela, conversa com ela.
Eu tenho certeza que ela é uma mentora maravilhosa para você seguir. Obrigada. Então, gratidão. E considerações, algo a mais que você queira contribuir para nós? Olha, pessoal, assim, ó, busquem sempre andar no caminho do bem, né? Porque hoje mesmo uma pessoa, ela me disse assim, ai, Sabrina, tu fala que como é que é, que o outro é o espelho para mim, mas eu não estou conseguindo enxergar esse reflexo, né? Pessoal, quando a gente fala que o outro é o espelho para nós, é porque o outro, ele está mostrando o que a gente veio curar na gente. Muitas vezes a gente tem uma esposa difícil, um filho difícil, é porque ele é o espelho para mostrar algo que a gente veio curar em nós. Ah, eu não tenho paciência com meu filho, eu não tenho, eu quero ser reconhecida pela minha mulher. Então, tudo tá o outro, ele só mostra para nós. Ele só mostra, ele é o espelho. Então, observem isso. Tudo aquilo no outro que te incomoda, olha para dentro de ti. Por que isso está me incomodando? O que eu vim curar com isso? O que eu vim aprender? Então, comecem, pessoal, observar mais vocês. Busquem reclamar menos. Ai, reclama do tempo, reclama que o carro está falhando, reclama disso. Não! O tempo, agradece o tempo. O carro está falhando, ué, deve ter algum propósito para o meu carro estar falhando. Hoje mesmo eu fui para a igrejinha, né? Que todo mês eu faço uma medicação, que eu tive um problema com câncer e eu tenho que fazer essa meditação. E o meu pai foi comigo, porque meu pai também teve um problema, né, com um câncer. E o que aconteceu? Nós tínhamos o médico às 8h30 em igrejinha. E nós estávamos ali atrás de uma retroescavadeira e um caminhão andando a menos de 20, né? E daí eu comecei a meio que ficar nervosa, né? Daí meu pai disse assim, filha, isso aí deve ter um propósito. Alguma coisa Deus está nos evitando ali na frente. Deus disse, pai, é verdade, né? Vamos agradecer, eu disse para ele. E daí o trânsito foi. Quando a gente viu, a gente chegou ali no médico, no horário certinho, né? Então, são coisas assim, nunca olhem as coisas assim, observem, não como uma coisa ruim. Ai, uma coisa ruim, meu Deus, e agora? Não, tudo tem um propósito. Deus nos ajuda, sempre, sempre. Basta a gente manter essa conexão com Ele. Então, essa é a minha dica. Olhem mais para dentro de vocês. Não julguem tanto o outro. O outro está te mostrando alguma coisa para ti. Tem sempre um porém, tem sempre um aprendizado. E que a gente possa perguntar ao universo, o que se requer para que eu aprenda com essa situação? O que se requer para que eu tenha um dia melhor? O que se requer para que eu encontre aquilo que realmente estou procurando? Faça perguntas. Então, o universo ele vai te responder. Vai. Tem um livro, eu li o livro, ele foi não pelo Gary, foi feito pelo parceiro do Gary, que é um livro só de perguntas. Perguntas que ele vai trabalhando essa questão das barras. Eu não me recordo agora o nome do livro, mas é um livro bem especial que traz essas perguntas que a gente pode ir fazendo para o universo. Isso. Como pode melhorar? Isso. O que se requer para que eu conquiste? A gente esqueceu de falar de uma das frases, né, mais importante das barras, né? De a gente dizer, que nem eu aprendi no curso, que a gente deve falar elas 10 vezes de manhã e 10 vezes de noite. Ó, pessoal, anota aí. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repitam 10 vezes de manhã e 10 vezes antes de dormir. 10 vezes ao acordar e 10 vezes antes de dormir. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu acabei cortando, mas não, mas essa é uma das frases mais importantes das barras de Axis, né? E além das próprias frases das barras, traga o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma ferramenta que nós já fizemos uma live, tá aqui também nas redes sociais. E busque o Ho'oponopono, busque fazer essas frases. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar, como pode ser melhor, porque você vai perceber uma realidade diferente sendo criada. E busque fazer as barras. É uma ferramenta maravilhosa para você ser tudo o que você nasceu para ser
e não o que os outros querem que você seja. Exato. Então, gratidão, Sabrina, gratidão pela tua disponibilidade, gratidão por essa aula maravilhosa, sempre trazendo conteúdo maravilhoso aqui para nós. Gratidão imensa, Pietro, gratidão, pessoal que assistiu. Então, quando o Pietro colocar lá no perfil dele a live, compartilhem, pessoal. Às vezes tem uma pessoa que está precisando, de repente, entender um pouquinho de barras e daqui a pouco precisa fazer, né, umas sessões para melhorar a vida. Deixa eu ver aqui. Tem uma... A Mariana é minha amiga, ó. A Mariana. Tenho acompanhado as lives de vocês e eu adoro todas. Porém, agora estou confusa, pois todas as técnicas acho que são perfeitas para mim. É que, na verdade, Mariana, todas as técnicas elas têm o mesmo propósito: limpar crença limitante, limpar memória, limpar traumas. Porque quando a gente limpa o que está bloqueando a nossa vida flui. Exato. Gratidão aí a Mariana. E todas as ferramentas, as técnicas são para a nossa evolução. Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente melhorar. Hoje, amanhã e depois, diariamente. Isso aí. Então, gratidão, Sabrina, gratidão a todos que nos acompanharam ao vivo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar lá na minha página no Facebook e vou colocar também lá no YouTube. Curta, compartilhe, para que o conteúdo das barras de Axis possa chegar a cada vez mais corações. E para você que tiver alguma sugestão de live, de tema, manda para mim, manda para a Sabrina, vai ser um prazer para nós trazer esse conteúdo para você. Isso. Então fica a nossa gratidão por você estar aqui presente na live de hoje. Um grande abraço e até a próxima live. Beijo grande.